O conceito de família mudou no Brasil e de forma rápida. De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a noção tradicional de família, composta por um casal heterossexual com filhos, foi encontrado em 49,9% das casas visitadas, sendo que em 50,1% dos outros lares, a família era composta de outra maneira. Essas novas entidades familiares estão mais evidentes porque a legislação também acompanha as mudanças da sociedade. Vamos acompanhar o material sobre o assunto produzido pela equipe da TV Justiça. Há 4 anos juntos, Glauber e Nildo resolveram oficializar a relação. Não houve qualquer dificuldade, qualquer empecilho colocado pelo cartório. Fomos muito bem tratados. Com a certidão de casamento em mãos, Glauber conta que ficou muito mais fácil assumir a relação socialmente. E diz que a receptividade das pessoas aumentou. Quando as pessoas perguntam assim, bom, qual é o seu estado civil? E eu falo casado, e vem a pergunta automática, qual o nome da sua mulher? E eu falo o nome masculino, eu não tenho uma reação de discriminação. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 175, que obrigou os cartórios de todo o país a registrarem a união civil entre casais homoafetivos. Para Marília, que já havia oficializado a união com a companheira de mais de 10 anos, a decisão representa mais uma conquista para a sociedade. A resolução ela facilita a vida de muita gente, no Brasil afora, né? Pessoas que enfrentam muito preconceito, que têm dificuldades, né, para serem reconhecidas, né? Então, esses casais que se casaram a partir daí, eles tiveram menos dificuldade, acredito. Para falar conosco sobre esses avanços na legislação, eu recebo no estúdio da TV Justiça Sibeli Salgado, advogada autônoma, especialista em Direito das Famílias, e Luiz Fernando Maciel, professor em Psicologia. Obrigado pela presença aqui no fórum. Vou começar pela doutora Sibeli. Qual é o conceito jurídico hoje de família? Ele está fechado? Não, o conceito não está fechado, porque o conceito antigo era... A família era formada por um homem e uma mulher, né? Hoje em dia tem tantas evoluções, tantas formações distintas, que a família é, na verdade, constituída, até mesmo uma mãe, uma filha, uma mãe solteira, constitui hoje uma família, né? Então, o conceito, não tem conceito definido. Se você for procurar hoje um conceito de família, você vai achar muitas diferenças entre autores. E essa tendência de novas famílias é crescer? Ou o senhor acredita que a gente já chegou num ponto que se entendeu quais são as opções possíveis? Não, na verdade, essa questão familiar, ela sempre existiu, né? O que está diferente hoje em dia é a conceituação na área jurídica e em outras áreas do conhecimento. Agora, a situação fática das diversas famílias existentes, isso daí a gente tem, dependendo do local, da época que a gente vive. Então, a gente já teve no Brasil colonial uma conceituação de família que não levava em consideração os negros e os índios. E esses negros e índios, inclusive, eles não eram nem considerados gente, né, seres humanos. E isso daí foi progredindo. Então, na verdade, essas situações de como se definir, elas já vêm de muito tempo antes. A questão primordial hoje em dia é a definição jurídica, né? Que a colega Sibeli estava falando, que de pouco tempo para cá que tem se modificado de uma forma muito intensa. Agora, todas essas configurações familiares sempre existiram. A gente tem notícias de famílias homoafetivas, gays, lésbicas, etc., de muitos e muitos anos, inclusive estudos no próprio Brasil, né? Tem relatos aqui da época colonial também, que havia relatos para a igreja, relatos que iam para a igreja em Portugal, né? Denunciando e falando achando um absurdo, né? Situações de mulheres com relação com outras mulheres, homens com outros homens, eram chamados de fanchonas, chibiras, tinham várias nomenclaturas. Então, não é a situação em si já existe há muito tempo. Mas o nosso ordenamento jurídico traz algumas limitações. Por exemplo, a polifamília não seria aceita? A polifamília hoje em dia já está sendo aceita. Nós temos casos de polifamília já registrados em tribunais, registrados inclusive em várias famílias. O que acontece é que tudo isso sempre existiu, como o doutor falou, tudo isso sempre existiu. É porque agora que está sendo aceito pela sociedade e agora que está sendo, que o judiciário está tratando de regulamentar.
Isso sempre existiu. O poliamor é uma coisa muito antiga no Brasil. A união homoafetiva foi que abriu o caminho para essas discussões? Eu acho que foi, sim. Deve ter começado tudo por aí. Na verdade, foram tantas evoluções ao mesmo tempo, uma seguida da outra, que a gente até não perde um pouco a noção do que deu partida. Mas eu acho que a grande diferença foi a aceitação mesmo do casamento homoafetivo, certo que parte da sociedade ainda não aceita, mas hoje em dia é visto como uma naturalidade muito grande e é uma família constituída. Esse conceito de família sendo definido por laços afetivos é algo recente ou isso também já existiu em outras fases? O conceito atual que a gente está pegando em termos jurídicos é algo bem recente, mas a gente já teve configurações de família que eram, por exemplo, para manter o nome da família, depois, numa determinada época, era em funções financeiras, então havia uma vinculação por causa de questões financeiras, e depois a gente teve um ideal romântico, de amor romântico, e hoje em dia a gente tem o que é chamado por alguns autores de relações puras, que são as relações que são efetivadas exclusivamente em virtude da afetividade. Então não se tem, mesmo os laços criados que são oficializados, em termos de registro de cartório, etc., se for oficializado hoje e daqui a 3, 4 dias o casal resolver que já não existe mais essa afetividade, né, isso daí é tranquilo hoje em dia de se desconfigurar. Né? Mas a gente tem, na verdade, vários momentos que havia uma questão de afetividade, mas a configuração da normatividade trazendo essa efetividade no que se refere à afetividade é mais recente. Nós temos a afetividade e a afinidade. Então, há uma distinção jurídica entre a afetividade e a afinidade. A afinidade é isso que ele falou. Está casado, estou relacionando bem, depois separou, cada um vai para o seu lado. A afetividade é algo criado, é aquele afeto, é aquele amor criado que não se dissolve nem com a separação do casal. É uma queixa muito comum que as nossas regras não conseguem andar na mesma velocidade do mundo, da vida prática, do dia a dia, né? Dessa vez, o jurídico foi célere? Eu acho que dessa vez, pelo menos a parte de família, ela conseguiu acompanhar bem, porque hoje para você, quando você recebe um cliente no escritório, com aquela situação mais escabrosa que ele explica, você já tem uma jurisprudência, um julgado, um entendimento, alguma coisa que você já encaixa ali e você já consegue visualizar muito bem, juridicamente, qual o caminho que isso vai tomar. Então, hoje em dia está bem evoluído e foi uma evolução assim galopante. Vamos pegar um pouquinho de história. Código Civil de 1916, foi aí que começou a se definir esse conceito? O Código Civil definiu, né? Mas ele definiu naquele conceito tradicional, né? Que a família é formada pelo homem e pela mulher, né? Que hoje em dia já não existe mais. É uma situação em que você não tem como obrigar a aceitação, né? Então, acredito que essa evolução, essa aceitação de uma situação que já é antiga, já existe há muito tempo, ela ainda encontra muita resistência. Mas o conceito, na verdade, ele não existe mais, aquele conceito antigo da família formada pelo homem e pela mulher. E hoje em dia o conceito ele abrange tantas situações que por isso é que fica difícil você dar um conceito exato. Mas existe alguma importância de você ter uma limitação, de você ter um conceito, mesmo que permita novas fórmulas de agrupamentos, mas que você tenha isso pré-estabelecido? Em termos jurídicos, sim. Agora, em termos da área da psicologia em si, isso daí vai trazer relevância principalmente para aquele núcleo familiar e para as pessoas que estão envolvidas naquele núcleo, mais ninguém. Então, é uma questão mais restrita, né, em termos psicológicos. A gente tem uma conceituação mais antiga, que vem da psicanálise, principalmente a tradicional, freudiana, né, que fala da questão da necessidade da mulher e do homem em termos familiares quando tem filhos, porque o filho se vincularia com a mulher, né, teria aquela história do complexo de Édipo, o pai viria e daria faria a cisão, né, daria a barreira, vamos dizer assim, mas os psicanalistas mais recentes e outros estudos que vieram depois, né, o Winnicott e outros psicanalistas, falaram que o ideal, o importante é você oferecer o papel.
Ou seja, a gente tem papéis que são socialmente construídos. Então, quando a gente pensa no papel feminino, normalmente a gente pensa numa determinada característica. Geralmente a mulher, isso daí é socialmente construído, não é uma opinião pessoal, tá? Mas normalmente se pensa, geralmente a mulher é mais carinhosa, a mulher é mais afetiva, a mulher tem determinadas características mais para o lado emocional. E o homem teria características mais para o lado da assertividade, do raciocínio, etc., né? Isso é socialmente construído. Se a gente consegue fazer com que, por exemplo, uma criança ou uma família tenha esses dois lados garantidos, ou seja, alguém que dê o carinho e dê o limite, seja uma pessoa só, ou seja, duas pessoas, independentemente do sexo, está resolvido. Mas no campo jurídico, nós temos uma restrição. Qual é a restrição? É a proibição de casar enteado com padrasto, com madrasta, ou enteados, né, entre si, né? Nós temos algumas restrições, até mesmo por questões biológicas, né, e por questões até mesmo para preservar uma estabilidade familiar. Há, sim, limitações, mas são poucas. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltando já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. O assunto são os novos modelos de família contemplados no ordenamento jurídico. Uma coisa que deve dar um certo trabalho deve ser a guarda compartilhada, né? Essas famílias que hoje você pode ter vários pais e várias mães, como é que se estabelece? É muito complicado. Essas crianças, elas sofrem, não em termos de sofrimento real, mas em termos de querer todo mundo querer fazer uma divisão delas, né? Nós temos aqui as famílias recompostas, que são as famílias que o pai separa, a mãe separa, e aí lá na frente se casam com outros, esses outros também têm filhos, né? E como é que você vai fazer a guarda? Tem os avós paternos, avós maternos, tem os avós do novo companheiro, e aí, né? É uma manobra que nós temos que fazer. Utiliza-se aquela linha de o que for melhor para a criança. Onde ela se sentir melhor. O que for melhor com a criança, hoje em dia está se usando muito a guarda compartilhada também para essas situações, onde a guarda compartilhada não tem essa rigorosidade de dias, né? Então, hoje é com o pai, hoje é com a mãe, ou depois é com a avó, porque quando acontece qualquer ruptura, os avós também sofrem muito. Então, os avós acabam também entrando nessa questão do compartilhamento do neto. Né? Então, você vê que a situação fica complicada. Esses pais se separam, os próprios pais partilhando a criança entre eles, ainda tem os avós que querem também partilhar, tanto materno como paterno, e ainda a outra família quando um companheiro desse se casa de novo, né? Bom, imagino que para os avós, essas novas famílias também seja uma coisa assim que agrida, que assusta e tal. Mas para as crianças também são? Ou quem já nasce nessa geração já vê com tranquilidade? Quando a gente está inserido num contexto, né, e desde pequeno está vivenciando esse contexto, a gente não sente tanta diferença. Mas, na verdade, é muito difícil a gente criar um padrão geral no que se refere a isso, porque vai depender muito da dinâmica familiar. Então, se a dinâmica familiar ela é saudável, então a guarda compartilhada é ótimo, né? Não existe problema no que se refere à criança. Agora, a gente vê vários casos de pessoas de uma determinada família que tentam colocar a criança contra o pai, contra a mãe, contra o avô, contra a avó, né? Tanto que existe a lei da alienação parental que aborda essa situação, justamente tentando proteger determinadas pessoas que passam por isso. Então, o que tem que se observar é como se dá essa dinâmica. Então, se a dinâmica for saudável, então, se tem separação, não tem, se o casal está junto ou não, isso daí não vai trazer consequências ruins para a criança em termos da sua formação. Mas se essa dinâmica não for bem construída, então mesmo o casal que está junto há anos, que teoricamente não entra nessas novas configurações de família, vai oferecer um problema psicológico, vai oferecer uma dificuldade muitas vezes para essa criança. Tem crianças que gostam, que se adaptam muito bem, porque elas pensam o seguinte: eu tenho duas casas, a casa da minha mãe e a casa do meu pai, né? Então, eu ganho 2 presentes de Natal, 2 presentes de Dia das Crianças, e eu tenho um monte de vô e vó que vivem puxando meu saco. Então, tem crianças que adoram. Onde chega a novidade. Quando os pais encerram um relacionamento e mantêm um bom convívio, as crianças, elas se sentem no paraíso.
porque para ela tudo é festa. Ela é brindada em todos os lugares que ela vai. Como é que o Estatuto da Criança e Adolescente vê essas novas famílias? Tem alguma coisa lá? Não, inclusive é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é que regulamenta essas adoções por casais adotivos, né? Tem todo o amparo, não tem... Isso já começava a ser trabalhado na Constituição de 88 ou é algo mais recente para a gente? É algo mais recente, tá? O ECA começou a trabalhar com essa situação de pais afetivos, foi realmente depois que a própria legislação, jurisprudência, reconheceu como família. E aí o ECA começou a trabalhar também, entendendo como casal, também o homossexual. A gente seguiu uma tendência mundial, nós estamos bem juntos de outros países que se adiantaram, que criaram leis primeiro do que o Brasil, mas assim, sem abrir uma distância muito para a gente? Sim, é uma tendência mundial, talvez com muita influência dessa globalização também, que a gente já tinha falado, mas a gente está vendo, principalmente nos países ocidentais, porque tem países com diversas configurações diferentes, mas a gente está vendo isso de uma forma muito efetiva. A gente tem uma limitação muito grande, uma resistência muito grande no que se refere ao legislativo, mas em termos do judiciário, isso daí, nessa parte já está bem avançada. E isso daí é algo que está se tornando algo comum, né, nos outros países também. Lá atrás, a lei do divórcio ajudou nesse caminhar que nós chegamos hoje? Eu acho que a lei do divórcio foi um dos primeiros passos, né, dos primeiros saltos para começar a reestruturar todo esse conceito de família, né? Porque a partir do momento em que você ajuda as pessoas a romperem um relacionamento que já não vem bem, né? Porque ninguém rompe relacionamento sem motivo, né? Quando ela excluiu todo aquele processo de separação, já foi direto para o processo de divórcio, claro que abriu margem a que as pessoas procurassem mais rápido constituir outra família, constituir outro lar, né? Então, daí vem as famílias recompostas e nós temos famílias que se recompõem 2, 3, 4 vezes. Pois é, havia uma crítica na época que saiu a lei do divórcio, que justamente isso poderia enfraquecer a família. De alguma forma, o legislativo ou o judiciário pode ter essa força? Se tentou, né, durante muito tempo, mas a gente verifica que a dinâmica social é muito diferente. A dinâmica social não necessariamente se atenta ao que está previsto na legislação. Então, durante muito tempo, procurou segurar essa questão do divórcio, realmente você não tinha possibilidade de divórcio, né, só podia se separar, e aí ficava naquela situação jurídica muito pouco protegida, né, mas a dinâmica social foi progredindo, e aí o legislativo teve que se adequar a isso. E o judiciário costuma vir à frente, porque como ele pega, né, as demandas que estão sendo apresentadas socialmente, então as decisões costumam vir à frente do que o legislativo traz. Agora, se a gente trouxer um paralelo no que se refere em termos comportamentais, porque a doutora Sibeli estava falando de termos jurídicos, mas em termos comportamentais, a gente pode dizer que uma grande influência seria a questão dos feminismos e da pílula anticoncepcional, que foi uma revolução em termos de constituição de família e de planejamento familiar. A partir daí se empoderou a mulher. Com a mulher empoderada, vários outros questionamentos foram trazidos, inclusive no que se refere à visão de uma constituição de uma família tradicional, que o homem era, existe o pátrio poder na legislação, a gente falava, não era poder familiar como a gente chama hoje, era o pátrio poder, poder paterno, poder do homem, né? A partir do momento que a mulher se empoderou, muita coisa veio sendo discutida, né? Esse empoderamento da mulher foi muito importante, porque antigamente, eu comentei aqui da mãe solteira, não era considerada uma família, né? Por quê? Porque não tinha um homem, é o pátrio poder, né? O que muito se discutia também era a questão da amante, né? Qual era o posicionamento, se tinha direito ou não tinha direito, e os filhos, como é que era a herança, né? Isso por muito tempo. Poliamor. Hoje nós já temos o poliamor que está sendo aplicado nos tribunais, né? O que o senhor acha que a gente precisa avançar agora, nesse momento? Olha, trazer mais discussão, trazer mais visibilidade para essas várias configurações familiares, o que já está acontecendo, né, que é extremamente benéfico, e com essas discussões permitir com que essas diferenças apareçam. Porque a sociedade, uma sociedade saudável consegue lidar com as diferenças, consegue viver as diferenças. Eu não tenho que aceitar o outro, aceitar a outra,
por ele ou ela ser exatamente igual ou pensar igual a mim. Né? Eu tenho que dar oportunidade para todos terem seu lugar. Então, acho que a grande questão é a gente se permitir nesse sentido. O Freud, ele nomeava um mecanismo de defesa que chama reação formativa, formação reativa, que é justamente quando você tem um elemento seu que você não consegue lidar com aquilo, e por não conseguir lidar com aquilo, você age da forma contrária e de um jeito muito exagerado. Né? Então, a gente costuma ver com determinadas situações de não aceitação de diferenças, muitas vezes isso acontecer. Ou seja, alguém que não aceita determinado tipo de união, determinado tipo de família, de uma forma muito... o não aceitar de uma forma pacífica, ou de uma forma em termos de discussão, em termos comuns, vamos dizer assim, mas o não aceitar de uma forma exagerada, não aceitar de uma forma preconceituosa, de uma forma radical, né? Então, Freud já dizia lá atrás, né, que isso daí normalmente traz alguma questão mal trabalhada nela mesma, que ela não consegue aceitar isso, algum aspecto que ela está trazendo nela mesma. A senhora havia dito ainda que direito de herança ainda dá um certo trabalhinho, mas ainda tem alguma coisa a mais na legislação que lhe atrapalha um pouquinho no dia a dia com essa questão de novas famílias? Não, hoje em dia já está praticamente tudo... Temos já jurisprudências com relação a basicamente todos os assuntos, né? Um ou outro que foge está muito bem enquadrado, às vezes, numa situação semelhante que o tribunal já decidiu. Então, hoje nós não temos assim muita dificuldade de aplicar a uma situação diferente a evolução do direito de família que já aconteceu até hoje, né? Então, não temos dificuldade, não. Dá sempre para... A única dificuldade que a gente encontra, às vezes, é o casal que não consegue se entender. Mas isso vai existir sempre, né? O ideal seria que não existisse, né? Se o relacionamento encerrou, né? Se o amor, a afetividade acabou, o ideal é que cada um procure, né, viver a sua vida independente, mas não é muito fácil as pessoas aceitarem isso. Então, isso hoje em dia dá mais trabalho para a gente do que a gente aplicar a norma, a legislação, a jurisprudência nas situações escabrosas de família reconstituída que aparece para a gente. Muito bem, eu queria agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com Sibeli Salgado, advogada autônoma, especialista em direito de família, e também Luiz Fernando Maciel, professor em psicologia, sobre os novos modelos de família no ordenamento jurídico. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. É só enviar um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!